E encerrando a retrospectiva do ano, a gente vai mostrar para vocês as matérias mais assistidas no nosso canal durante esse 2021. Temos padre colhendo feijão, temos russo que fala português, temos um memorial da linha Becker, temos também uma matéria especial da linha Sé de Capela, temos a construção da barca aqui de Itapiranga e também a arte em pedras da linha Popi. Então, matérias bem completas para esse último programa do ano de retrospectiva. Acompanhem com a gente. Muito bem, você ligado nos canais da SA TV, veja ao fundo aqui a Igreja Matriz de São João do Oeste, a Igreja São João Berchmans. Veja que flores bonitas, essas flores bonitas que o padre aqui cultiva, mantém o jardim da igreja, mas não é sobre isso que a gente veio falar. A gente chegou aqui e o padre Hugo estava fazendo o quê? Colheita do feijão aqui na horta da igreja, né? Estamos aqui. Padre Hugo, muito boa tarde. Boa tarde, auxiliado por dois amigos. Auxiliado pelos amigos, já aqui na parte final da colheita do feijão produzido aqui no terreno da paróquia. Boa tarde. Muito bem, boa tarde. Eu fui agricultor até a idade dos 25 anos no interior de Cerro Largo e sempre gostei de trabalhar na terra, né? E isto faz bem. Então, no primeiro meio ano que estava aqui, né, o meu antecessor não deixou fazer nada, virou tudo mato aqui, né? E daí eu fui plantar a terra do Cristo Rei, a terra da comunidade, e lá que infartei. Mas agora que o meu antecessor foi embora, eu trabalho todos os dias, 1 hora, 1h30, e estou com saúde. Sofri infarto, mas não deixou sequelas, estou levando uma vida normal e consigo até trabalhar mais do que antes. Mas, como disse, todos os dias, 1 hora, 1h30 faz bem para o organismo. O pessoal que está em casa, não dá para medir a temperatura pela imagem, mas deve estar uns 30, 31 graus aqui, no sol a pino e o padre trabalhando. E padre, aqui já temos resultado. Já tem resultado, já tem uma bolsa com uma boa quantidade de feijão. Que tipo de feijão é esse aqui? É um feijão que eu trouxe de Alto Feliz. Não sei exatamente dizer. É um feijão pintado, né? E eu plantei esse ano esse tipo porque vários anos eu já tinha plantado um azulão. E não é bom sempre plantar o mesmo feijão na mesma terra. Então, para variar, fazer uma rotação de cultura, eu plantei esse aqui. E pelo jeito deu bastante bem esse ano. Além da cultura do feijão nessa área aqui, o que mais o senhor planta ou cultiva durante o ano? Eu já plantei sábado, pela 4ª vez, repolho esse ano, no mesmo lugar. E sempre planto em torno de 80 mudas numa vez. Evidente que não tem o padre Albano aí morando comigo, não vamos precisar todo o repolho para nós, mas eu distribuo. Quando eu infartei, o hospital foi muito gentil, então o hospital recebe, nossos funcionários recebem, onde eu sou convidado para um almoço, uma janta, levo um repolho e até hoje não se perdeu nada, sempre se coloca. É um prazer, uma satisfação poder plantar e cultivar. E isto faz bem para o organismo e para a saúde do corpo e do espírito. O padre tem também o feijão azulão, você tem numa garrafa aí para poder mostrar para o pessoal, mostrar também essa espécie que era plantada até o ano passado, que esse ano então o padre mudou. Azulão, essa aqui também o senhor trouxe de fora, padre? De Alto Feliz. Eu plantei uma chácara lá durante 24 anos, enquanto era padre em Nova Petrópolis, depois reitor do Santuário Padre Royce e também 6 anos em Salvador do Sul. Então, 24 anos eu cultivei essa chácara que pertence aos meus amigos de Nova Petrópolis e naturalmente trouxe essa semente de lá. Muito bem, vocês que nos acompanham pelo canal da SA TV, olha só o que nós encontramos hoje aqui em Itapiranga. O Jorge, que é um ciclo viajante, passando por Itapiranga, ele vai nos contar da onde ele veio e para onde ele vai. É muitos quilômetros por dia, é praticamente uma
bicicleta. Bom dia, Jorge. Vindo para Itapiranga, de passagem, conta um pouquinho dessa aventura da estrada, Jorge, para nós. Muito bom dia, obrigado pela oportunidade de estar compartilhando aqui um pouco da história. Eu estou vindo da Bahia para a Patagônia, Argentina, o famoso fim do mundo, cidade de Ushuaia. Dali estou acompanhado na presença da minha, como o pessoal chama, fiel escudeira, Paçoca. Essa aqui é uma viajante que adora as aventuras que eu faço e está sempre ali acompanhando o trajeto da viagem. Jorge, vamos começar um pouquinho da onde você nasceu, né? Contou para nós aqui que você é russo, né? Se fixou residência na Bahia, né? Está vindo da Bahia, do estado de Bahia, para o resto do Brasil. Prefere estar mais na Rússia ou no Brasil, já que tu tens dupla nacionalidade? Sim, eu nasci e fui criado na Rússia, terminei a escola lá e vim fazer a faculdade ali na Bahia. E quanto à preferência, o Brasil é mais quentinho, né? Pelo tempo, eu acho que prefiro o clima brasileiro. Jorge, tu nos contou que você optou, né, já que tu se formou em administração, em fazer um caminho inverso, já que muitos conhecidos teus iniciavam a vida no trabalho, juntavam uma grana e depois passeavam. Tu preferiu primeiro conhecer, passear, investir, né, em você para depois começar uma atividade de trabalho, é isso? Exatamente, porque normalmente o que se observa num jovem que é recém-formado, que nem eu, logo começar a trabalhar, criar aqueles compromissos sociais já meio que predeterminados. E eu resolvi dar uma pausa no meu trajeto profissional e tirar um tempo para me divertir um pouco, digamos assim. Dali eu estou tirando um tempo para conhecer um pouco de mim, do mundo que nos cerca aqui, que é muito belo, por sinal. E tem alguma particularidade de Itapiranga que te chamou a atenção aqui na nossa região? Meu amigo, sinceramente, eu não tenho tempo suficiente para julgar a cidade de vocês. Eu acabei de entrar aqui e diretamente fui para a prefeitura por indicação de um amigo que eu conheci ali na linha do Chapéu. Então, espero ainda ter essa oportunidade de conhecer um pouco a cidade antes de atravessar a ponte e seguir ali para o Salto Yucumã. Muito bem, vamos conhecer um pouquinho, o pessoal que nos acompanha de casa, um pouquinho da bicicleta, né? Pedir para o nosso cinegrafista filmar alguns detalhes, né? É toda uma preparação para a estrada. E nós vamos querer saber do Jorge, em seguidinho aí, exatamente quantos quilômetros, né, Jorge, você pedala por dia e como é estar na estrada. Jorge, é arriscado pedalar no Brasil? O pessoal respeita o ciclista ou não? Como é que é essa relação carro-ciclista aí no Brasil? Ok, normalmente quando você pedala você tem dois caminhos a escolher. Por exemplo, você pode ir por asfalto, por pistas mais movimentadas, 101, 116 que eu peguei bastante, ou você aproveita muito mais o interior e vai, por exemplo, daqui a Beira Rio, que nem eu fiz daqui de Mondaí para Itapiranga. Particularmente gostei mais dessa segunda opção. Logicamente no asfalto tem mais carro, mais movimento, tem que tomar um pouco mais de cuidado. E quanto à segurança, o estado de Santa Catarina impressionou, porque aqui praticamente eu me sinto em casa, o pessoal muito acolhedor, ajuda bastante e é um prazer imenso pedalar e conhecer essa região. Jorge, quantos quilômetros por dia tu comentou? Em torno de 100 quilômetros, é isso? Sim, nessa modalidade de bikepacking eu faço no mínimo 100 quilômetros, de 100 para cima, porque uma coisa que eu aprendi em viajar de bicicleta é que menos é mais. Dali o sistema de bikepacking diferencia do sistema tradicional de cicloturismo, que seriam os alforjes, normalmente é um par. 2 bolsas atrás no bagageiro traseiro, 2 bolsas atrás, na frente no bagageiro dianteiro. Dali o peso, a distribuição dele na minha visão, equivocada. Dessa forma aqui a bicicleta rende bem mais. Jorge, falando em bagageiro dianteiro, aqui tu tem uma particularidade, né? A tua parceira aí, a Paçoca, é isso? Olha só, ela estava um pouco nervosa aí com nós filmando ela, mas é bem tranquila, uma parceira aí tua de viagem. Sim, é a segurança da bicicleta, ela não deixa ninguém se aproximar e é um detector de gente, quando mais late, mais a pessoa está chegando perto. Isso, eu adotei ela com 2 meses, dali nós começamos a viajar, fazer aquelas viagens mais curtas durante o estudo da faculdade, que não tinha comentado anteriormente. E agora embarcou juntamente comigo nessa
aventura também. E por sinal, ela adora muito. Jorge, conta para nós agora um pouquinho do que tu tens aqui dentro de cada volume que acompanha aí a bicicleta. Podia mostrar para nós ou falar um pouquinho nesse sentido? Claro, podemos sim. Aqui é bastante simples, inclusive essas bolsas e todas as adaptações foi eu mesmo que fiz. Isso aqui é lona plastificada, isso aqui é cano de 150 cerado, né? Dali é o seguinte, aqui atrás nós temos o saco de dormir, a barraca, a panela, o isolante, algumas coisas penduradas por cima. Tem 4 garrafas de água de 800 ml, aqui coisas de higiene, ferramentas de manutenção, comida e nas laterais nós temos bolsas com roupa. Chegou a pegar uma situação de chuva ou alguma tempestade, alguma situação nesse sentido, tem que parar, dar um tempo para depois continuar? Sim, quando chove no meio do caminho e ainda a chuva é fraca, é uma garoa, dá para continuar. Se a chuva se fortificar, eu tenho uma capa de chuva, tanto para cima quanto para baixo. E quando o dia amanhece chovendo, eu procuro não sair, porque não tem por que se arriscar e a pedalada também não vai render, é mais estresse, eu prefiro me preservar um pouco e esperar ela passar. Legal, Jorge, nós da SATV desejamos aí que a tua viagem continue legal, né? Que tu chegue, alcance o teu destino, né? Com toda tranquilidade. E para vocês aí da SATV, olha só, fica aí a dica, né? O Jorge se largou na estrada para conhecer o Brasil, conhecer o mundo, sem medo de pedalar, gente. Então, é isso que deve acontecer com você que se larga na estrada numa situação parecida com o Jorge. Beleza, Jorge? Boa viagem para ti aí. Ok, muito obrigado. Agradecer mais uma vez a oportunidade de estar compartilhando um pouco da minha história, da minha jornada aqui com vocês e dizer que quem quiser assistir mais sobre a viagem, acompanhar mais de perto, eu tenho o YouTube e o Instagram, que é o @viaviajante. Lá vocês encontram tudo em fotografia e documentado em vídeo também. Vocês, amigos que acompanham os canais da SATV e vão à Barra do Guarita, se deparam logo na chegada com a construção de uma nova balsa à direita. E hoje nós vamos conhecer um pouco do método construtivo, de como que se faz uma balsa, e quem vai nos contar toda essa história é o Círio Brando, proprietário da balsa. Bom dia, Círio. Bom dia, tudo bem? Mais Bom dia, nossos ouvintes da Estúdio A, hein? Sempre um prazer em estar podendo conversar hoje, contar um pouquinho sobre a construção dessa balsa. O pessoal que vem, enxerga que está sendo construído, mas muitos detalhes que o pessoal não conhece, vamos mostrar hoje aqui na construção dessa barca. Com certeza. Na verdade já é uma barca usada, né? Já não é uma barca nova, uma barca que a gente comprou do pessoal de Caxambu do Sul, aí, onde eles têm um porto. Essa balsa teve em atividade no porto da Foz do Chapecó, na usina, né? Fazia travessia ali também, na Águas de Chapecó, aí São Carlos. E depois que quando a ponte foi interditada, elas largaram ela para Iraí, ficou no seco lá, no seco, num portinho lá que tinha antigamente, né? E depois, com o passar do tempo, a gente pretendia essa balsa aqui até abrir um porto na divisa Brasil-Argentina, no Porto de Garruchos, e Dr. Maurício Cardoso também, você tem uma ideia, né? E aí veio a pandemia, 2020, né? Anteriormente a gente tinha barca e não tinha reformado. 2020 veio a pandemia, então fechou toda a Argentina também, né? E agora a gente resolveu então fazer um conserto, uma revisão total aí que a gente e vamos mostrar para vocês como é que está acontecendo, então, tá? Sim, ok? Essa barca aqui, além de alguns consertos pontuais, ela também está sofrendo um reforço estrutural para também suportar a carga que se transporta aqui na nossa inicialmente travessia. Aqui, acho que viram aqui na primeira visão que teve na tua introdução aí,
vê um mundaréu de ferro velho ali, né? Então isso é coisa que estava no interior da barca, né? E que a gente está repondo tudo. Aquilo lá atrás é o que já foi tirado dela. É, estrutura velha que estava dentro da barca, né? E como a gente ia colocar chapeamento novo, fundo e a parte de assoalho, né? Então a gente retirou toda aquela estrutura velha para colocar tudo estrutura nova. Então daqui a pouquinho nós vamos passar essa parte, né? Então vocês vão poder ver que está toda ela estrutura nova, né? Círio, conta pra gente como é que é a parte do porão de uma barca. Ela é particionada, isso é um porão único? Como é que funciona o método construtivo? Antigamente essas barcas, elas eram um porão único. Tá? Então no momento que entrasse água numa ponta da barca, ela poderia se encher de água, toda ela, né? Hoje não, hoje há muito tempo, desde a primeira barca, a Itapiranga, por exemplo. A Itapiranga é a barca que foi construída em 75. Ela já veio fracionada. Ela já tem 6 porões divisórias. Essa aqui se chama antepara. Ó, tudo soldadinho, vedadinho, que se porventura esse porão tiver alguma infiltração de água, essa água vai ter que se concentrar única e exclusiva aqui. Ela não pode ter passagem para o outro lado. Então, por exemplo, se acontecer, vamos dizer, o rio baixo, acontecer algum enrosco numa pedra e, por acaso, furar um casco desse, que já não é fácil, né? É uma chapa com uma espessura bastante considerável. Ele vai encher esse pedaço o resto não pode. E ela permanece tranquila, estável. Com essa dimensão aqui que ela tem, esse porão, o restante da embarcação dá estabilidade para ela, mesmo ela estando carregada. Tá? Essa aqui tem quantas divisórias no porão? Ela tem 6 divisórias. 6 divisórias. Tá? São 2 porões de ponta e mais 4 porões centrais. Círio, aqui a gente vê em torno de 70, 80 centímetros um do outro, tipo uns pilares, uma estrutura de sustentação. Isso também veio nos últimos anos com o aumento das cargas, ou já era de praxe essa distância de estrutura para apoiar o assoalho? Não, antigamente nós temos... Posso dizer assim que nós tivemos até um problema, inclusive, essa barca aqui é a mesma estrutura da nossa balsa, a Itapiranga. Então, naqueles anos, em 75, se tu analisar que tipo de caminhão tinha lá em 75, né? Tu via um truquezinho, tu via uma carreta simples, 2 rodados, 3 rodados ali, a base de 27 toneladas. Hoje nós temos caminhões aí que vêm com nós aqui, até em função das rodovias estaduais, né? São 37, 40 toneladas, né? Então a estrutura, a gente tem que reforçar a estrutura para suportar esse peso. Porque lá em 75 era um peso, hoje, 2021 para 22, é completamente diferente. Os bitrens aí que também tem uma carga. E o momento que essas nossas rodovias se federalizarem, aí vai começar a vir os 9 eixos, onde eles vão ter uma carga de 50 toneladas. Né? Naquela época que a ponte de Iraí estava interditada por causa daqueles problemas, que aí trouxe as cargas maiores, vieram praticamente todas por aqui, percebeu-se na estrutura das balsas uma diferença por causa do peso que estava vindo? Com certeza, né? Com certeza. Só citar um exemplo, meu colega aqui de Mondaí, né? O Vladimir, ele trabalhava das 6 da manhã à meia-noite, direitinho, ele só passava alto e algum carrinho pequeno, algum caminhãozinho menor, assim e tal. A estrutura da barquinha dele, como era nova também, não sofreu nenhum problema, né? Agora, nós aqui sofremos problema sério porque nossa carga, o peso era constante, né? Então, a gente diariamente tinha que estar na correção de algum problema que desse, né? Então, nós apanhamos bastante, né? Foi um período bastante
difícil, né? Até porque não é uma coisa que vocês podiam se planejar, agora vamos aumentar as cargas. Aconteceu, né? Aconteceu. Nós aqui, por exemplo, no porto de Barra do Guarita, nós não tínhamos concreto no porto. Itapiranga nós tínhamos asfalto até uma parte, depois era também chão. Então aqui nós sofremos muito até colocar em dia. O nosso pessoal também não estava, digamos, em termos de funcionário, assim, a gente não estava preparado para todo aquele movimento, né? Então eu tinha que estar aqui, eu vinha, por exemplo, 6h30, 7 horas da manhã eu estava aqui e saía daqui 11h30, meia-noite, né? E ainda os motoristas ficam, ajuda, vai mais uma, vamos junto, né? Então a gente estava uma adrenalina a mil toda, não era, não vou dizer 24 horas porque tu tinha que dormir, né? Mas era muito complicado. Mas, Círio, o legal que daquele momento, daquela época, também a experiência na estrutura da barca também está sendo implementada nessa aqui e em outras, né? Ah, com certeza, né? Com certeza, que a gente daí, não sei se tu lembra, que numa época a gente tinha só uma barca daí funcionando, porque a Itapiranga nós estávamos reformando ela, arrumando, né? Então, é mais ou menos o que nós estamos fazendo aqui, a gente já fez naquela, né? Isso mostra também a segurança da travessia, né, com a nossa. Pode acontecer algum... Com certeza, muitas pessoas perguntam, olhando assim, mas o que tem aí debaixo? Né? O que tem aí debaixo? Como tem aí debaixo? Não, aí embaixo é um casco, que nem você vê aquele barco lá, às vezes daí os barquinhos estão por ali, aquele barco ali, se você botar uma chapa em cima, aí você tem embaixo o quê? Vai ter o cavernamento para sustentar o peso que sobe em cima, né? E como eu te falei, as anteparas, né? Ar. Mas o ferro em cima né? Não afunda, mas tu pega uma bacia normal de plástico, botar na água, uma bacia de alumínio e botar largar, ela também não vai afundar. É o mesmo sistema de uma barca, né? Ciro, e quanto maior a superfície, maior é a capacidade dela, né? Uhum. Isso é é matemática? É uma lógica, né? Quanto maior a superfície, maior é a capacidade de carga. Ciro, um fato que chama atenção aqui, nós vamos vir aqui na parte da frente da balsa, da barca, ela vinha até aqui, ó, né? E vocês estão colocando esse pedaço a mais aqui na frente. Não, ela é aqui, ó. Ali ela termina. Esse aqui a gente cortou para facilitar um pouco aqui. O acesso. Ela termina aqui. Ela termina aqui. Aí vocês estão estendendo todo esse pedaço aqui. Para que é essa? Essa é uma rampa parte? Fixa. Uma rampa uma rampa fixa que a gente cortou fora. Tem uma parte ali do lado que tu só focou para cá, mas ela está do outro lado ali, os pedaços que a gente tirou, que estava completamente danificado. Então daí a gente pegou e tirou fora e estamos refazendo ela. Essa aqui é a parte original da barca, tá? E depois nós vamos aqui, nessa parte aqui, ó, aqui nós vamos colocar mais 2,5 metros, que vai ser a rampa móvel. Aquela parte... Se você olhar aquela rampa móvel lá, ó, é mais ou menos aquilo lá. Só que a Itapiranga tem uma rampa mais alongada. Então aqui na verdade você vai continuar com chapas? Não. Isso aqui só a chaparia é por cima aqui. Aqui por baixo vai ficar? Por baixo não. Aqui já só vamos fechar essa partezinha aqui para dar mais reforço. Mas aqui nessa parte, Círio, depois quando a barca estiver funcionando, ela pode receber carga em cima desse pedaço aqui? Pode. Não, aqui o ideal não, né? Mas porque a barca mesmo, o casco dela termina ali, ó. Aham. Mas a gente aqui vai colocar o portão, aquele portão que tu vê lá, na Itapiranga, por exemplo, tu vai colocar ele aqui. Certo. É mais ou menos o que tem lá. É um pedaço a mais, mas a barca começa... Que justamente é para não pegar o casco. A finalidade é não pegar o casco da barca no chão. Ah, certo. Sabe? Porque nós temos concreto, então tu vê, se fosse porto de areia ou né, terra, aí não teria tanto problema, mas como nós agora temos o concreto, então tu imagina o ferro pegando no concreto. Todo dia? Todo dia ele vai acabar danificando o casco. Então a gente está já fazendo
vamos fazer essa rampa móvel aqui também justamente para não bater o casco. Sírio, vamos conhecer em cima, ver um pouquinho de cima como é que é a estrutura. Sim, vamos, de sustentação. vamos subir aqui na nossa escadinha aqui. Sustentação do piso da barca. Então o Sírio aqui, chegando na parte que muitos enxergam, que todos enxergam da barca. O convés da embarcação, que nós chamamos. Aqui Convés. é onde os veículos vão ficar. Isso. Só que essa parte aqui da frente, ninguém enxerga quando está na barca. É. E aqui dá para ter uma ideia da estrutura, toda a estrutura de ferro que precisa existir para aguentar o peso e sustentar todo esse o peso que vai em cima. Isso. Travessas a cada 40 centímetros? Mais ou menos aqui, um pouco mais, às vezes, um pouco menos até no centro, porque para onde vai cruzar... Aos rodados? Os rodados. Então a gente já concentra onde o rodado do caminhão mais pesado vai passar, a gente concentra um pouquinho mais de material, né? Estrutura é 100% ferro? 100%, não tem 100%. Não tem outros materiais empregados? E solda à vontade, né? Solda MIG. Aqui o nosso cinegrafista pode... Aí você daqui tu já pega a antepara. Antepara é aquela parte que nós falamos lá inicialmente, né? Onde isola um porão do outro, os compartimentos, né? Existem balsas também, barcas também, Sírio, que mesmo nesse porão aqui ainda ter mais uma divisória para mudar nós os temos lados? A joia. A joia, ela tem transversal e longitudinal. No centro dela, ela tem uma divisória longitudinal. Então, se nós temos lá 6 compartimentos, 6 anteparas, com a divisória longitudinal, né? Dobra. Aí dobra, então são 12 porões. Então, se der alguma coisa, vai pegar só um pedacinho, uma lateralzinha ali. São partes. Amplia bem mais bem mais digamos, a capacidade de flutuação da embarcação, né? Em caso de romper algum desses porões, né? Uhum. Então... Ciro, aqui a gente olhando também tem esses espaços, esses buracos. Esse aqui é a boca do porão, que você vai entrar aqui. Vai poder acessar para fazer manutenção também. Inclusive depois nós vamos entrar aí, né? Se tu quiser ver, que nós vamos ficar fechado. Lá vai ter uma antepara e aqui, aquela que está embaixo aqui que nós já mostramos, né? Então esse é porão que vai ficar... Esse aqui está aberto aqui embaixo ainda? Não. Não. Tá uma parte aberta ali ainda que a gente vai... Aquilo vai ser... Dá para mostrar? Só para mostrar. Ciro, essa embarcação aqui, ela vai ter capacidade para quantas toneladas ou para quantos veículos? Como é que é feito o cálculo? Isso aqui é por tonelada, né? Uhum. É uma embarcação, não é grande, ela tem 6,5 metros de largura, ela tem 25, 26 metros de comprimento, né? Então não é tão grande. As nossas outras barcas, a Joia tem 36 e a Itapiranga tem 41. 8 de largura a Joia e 10 de largura a Itapiranga, né? Então, bem maiores que essa aqui. São bem maiores. Essa aqui é uma barquinha, mas que vai atender também, vai um fluxo bom, né? Em casos, o nosso objetivo maior é em casos de reparo de uma das outras balsas, para a gente não ficar só com uma operando, né? Daí a gente vai ter 2 barcas mesmo. Essa aqui, depois de pronta, ela vai ser, vamos chamar assim, de step reserva das 2 grandes. Com certeza. Precisar de manutenção, essa aqui entra em... Porque normalmente o que acontece, às vezes tu faz uma manutenção e tem que dar uma agilizada, um pouquinho mais rápido, né? Para quê? Para você prestar um atendimento melhor, principalmente durante o dia. Apesar que à noite é só uma que funciona, né? A partir das 7 horas, é uma barca só que funciona, que a gente faz manutenção nesses horários, né? Mas tem certas coisas que você não faz numa noite. Tu leva 2, 3 dias, né? Tem que fazer
às vezes uma manutenção um pouquinho melhor, maior, né? Serviço um pouquinho maior. Então daí você dá aquele transtorno pessoal, que não é que, vamos dizer, dá uma grande demora, sim, mas o pessoal já está acostumado com 2 barcas. Né? Não. E daí... Depois que acostumou, ele vai cobrar esse Imagina serviço, você né? chegar no restaurante e ter uma fila de 10 pessoas e no outro dia você chegar no restaurante e ter uma fila de 50. Um exemplo, né? Pá, tu vai ficar lá esperando, pá. Vou lá no outro que não... Apesar que aqui é... Precisa, mas aí começa aquela... Por que Então, não tem? Então é para sempre ter 2 em operação. Com não, certeza, não deixar... com certeza. O atendimento, eu acho que é a alma do negócio, em todos os negócios. Atendeu bem, beleza. Atendeu mal, né? Às vezes nós enfrentamos reclamações aí, às vezes, período da noite, né? Que aí fica só uma balsa. O pessoal vem aqui pro lado do Porto do Pinheirinho, às vezes demora um pouquinho. Quando o fluxo, por exemplo, aqui está grande, de repente você não consegue ir lá pegar, sabe? Mas depende muito também do dia. Com certeza nós temos transtornos, sim, mas como você vê aqui, a gente fica batendo direto para sempre poder prestar um trabalho, um serviço que vá a contento de todos, né? Círio, a ideia desta embarcação aqui estar pronta em quanto tempo? Tá, hoje nós temos 10 de novembro, né? A ideia é que ela entre em atividade até o dia 15 de dezembro, acho que daí nós vamos estar com ela... Mais uns 30 dias de obras? Mais uns 30 dias, Vou colocar 30 dias, né? Que a gente tem muita coisa ainda para ser feita, apesar de que tu olha assim, não, mas está praticamente pronta, né? Mas dentro desses porões ainda existe muita solda a ser feita, né? Que o pessoal vem montando e depois vem os outros rapazes que vêm fazendo a solda para finalizar, né? Ciro, então estamos aqui dentro de um dos compartimentos do porão da barca. Vocês podem ouvir, o pessoal está trabalhando aqui, né? Esse barulho do pessoal que está construindo ela. Círio, aqui então não é tão alto, né? É baixo, mas é o compartimento para flutuação, para a estabilidade da barca ter esses porões separados. Esse é a segurança que nós chamamos, né? A embarcação oferece segurança quando ela é bem compartimentada, né? Com as anteparas, essa aqui não tem a longitudinal, né? Que seria, já é a construção de mais anos atrás, né? Que se faziam só com a transversal. E como nós vimos lá em cima, na imagem por cima da barca, a estrutura aqui bastante rígida, bastante forte, pertinho um pilar do outro, né? Espontalete, né? Isso, a distância aqui das travessas, pertinho também, para suportar o peso que essa barca vai carregar. Isso aí. Apesar de que vai ser uma embarcação que não vai carregar muito peso, né? Mas mesmo assim a gente reforça ela bem que é para nós não precisar estar mexendo tão logo nisso aí, né? Então é para durar. É para durar. Eu sempre digo, tu faz as coisas para tu não se incomodar. Para os teus filhos cuidar e daí os teus netos que não se virar para tu precisar arrumar. Tá certo. Então vamos tentar sair agora do porão, né? O Círio que já é acostumado, é mais fácil, né, Círio? Mas a gente um pouquinho maiorzinho já se aperta um pouco, mas vamos lá, vamos para cima. O Scholz quase precisa de uma mãozinha para tirar ele para fora. Uma barca desse tamanho, pesada, como é que faz para chegar no rio? O rio tá pertinho aqui, né? É só largar aqui no barranco abaixo e ela vai sozinha? Como é que é? Como é que tática, funciona? tudo, cerro abaixo, tudo ajuda, né? Mas na verdade o que a gente faz? Tanto a Itapiranga, que foi construída em 75 aqui, também foi aqui nessa área, tá?
A joia foi construída aqui, tá? A gente colocou. E essa aqui o nome dessa barca é Sandramara, tá? Então o que a gente faz? Aqui nós vamos escavar essa área, essa parte aqui, nós vamos escavar e jogar essa terra para baixo para diminuir a inclinação do barranco. Então, digamos, vai um pouco de terra lá em cima do concreto, né? E aí a gente puxa ela, coloca eucaliptos verde embaixo dela, tá? E com as máquinas nós vamos puxar, assim como nós puxamos ela nesse concreto para cima e depois colocamos ela aqui. Aí a gente puxa aqui também, faz a mesma... Coloca vários eucaliptos ali e ela vai rolando por cima. Vamos escavar essa área toda aqui, ó, até debaixo dela aqui. Colocamos eucalipto e puxamos lá e torcer um pouquinho que o dia que a gente colocar na água também, que o rio esteja um pouquinho mais de água, que daí facilita um pouco mais também, né? Dezembro aí não é a época de rio cheio, né? Mas vamos torcer que nos ajude também. Mas a prática é essa, né? É escavar aqui, colocar eucalipto E Círio, uma última pergunta. Como ter certeza que você vai colocar ela na água e não vai entrar água nela? Certeza. A certeza está no seguinte, Scholz. Confiança nos guri, que tem um trabalho perfeito, solda perfeita, e que no soalho, no fundo do casco, por exemplo, são soldas, as chapas não são colocadas assim, elas vêm São sobrepostas? Sobrepostas, que nós chamamos, né? Então tem uma sobreposição de chapa de 3, 4, 5 centímetros. Então são duas soldas, uma de um lado, outra de outra, que tu pode se observar ali, ela está toda soldada por baixo. E por dentro ela também, por cima, ela também está soldada. Então são duas soldas. Além disso, o cara faz a segunda ressolda, que aí ele vem com uma lixadeira, vem lixando. Então se ficou alguma falha, ele vai perceber e ele vem soldando por cima. Então ele faz a segunda soldagem, tá? Fica com certeza, sim, não vai ter problema. Então, essa que é a garantia, senão teria que fazer o quê? Colocar água dentro da embarcação, tá? Daí... Fazer os testes. Mas então o que se faz? Em vez de colocar água e depois esgotar ela, que já o ideal não é molhar a chapa mais, ela tem que ficar sequinha, a gente pega e faz a ressoldagem, faz É uma solda dupla e uma ressoldagem. Tu faz um trabalho de minucioso de toda a solda que tu faz, tanto por fora como por dentro. São coisas que tem que ser feitas. Evita de você colocar na água e de repente aparecer alguma infiltração. Então, pessoal que nos acompanha, lá por metade de dezembro, mais ou menos, se tudo correr bem, aqui nos nossos canais, colocação desta barca na água, nós vamos acompanhar. Com certeza vai ser um belo dia, um dia de muito trabalho, mas também um dia de satisfação, né, Círio, de estar colocando mais um equipamento, mais uma barca, mais um meio de transporte para atender a população aqui na nossa região. Com certeza, já estão então convidados para esse dia, vou ter avisado, aí tu vem até para o pessoal ver como é que é feito, né, a colocação da embarcação no rio. Aí pega as máquinas escavadeiras, trator de esteira, se for necessário, né, e aí sempre, quem nos auxilia aqui, o Duí com as máquinas dele, o Fifo com as máquinas dele, né, então são esse pessoal que faz essa parte aí. E já tem uma experiência também. O Duí, claro, o Fifo lá, com o Pu e Companhia Limitada, né, Zeno, às vezes dá uma mãozinha aí pra gente também, então, o pessoal já tá... Então fique ligado, até final do ano essa barca vai estar no rio e nós vamos acompanhar a colocação dela lá. Com certeza. Eu quero completar meus 65 anos com essa barca no rio. O aniversário vai ser em cima dela. 25 de dezembro. Esse aqui é o que ganha um presente para o Natal e para o aniversário. Infelizmente é assim, né? Podia ser 2, né? Natal eu não ganho presente. Só de aniversário. Só de aniversário. Tá certo. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau. Muito bem, você ligado nos canais da SA TV, você sabia que aqui em Itapiranga existe um memorial aos alemães
presos durante a Segunda Guerra Mundial. Estamos aqui na linha Presidente Becker, na barranca do Rio Peperi, aqui logo na nossa frente aqui já é a República da Argentina. Estou aqui com o Wolfgang Lenger, do Wolfgang, que foi o construtor, vamos dizer, que construiu este memorial em homenagem aqui ao 65º aniversário da volta dos presos alemães aqui de Itapiranga, presos na época da Segunda Guerra Mundial. Wolfgang, o porquê de construir esse memorial, o porquê de comemorar essa volta dos presos que foram, no caso, capturados na época da Segunda Guerra? Boa tarde, Wolfgang. Boa tarde. Eu achei importante para que não fique esquecido esse episódio daquele tempo da Segunda Guerra, onde meu pai, inclusive, e os outros aqui da comunidade, que fazem parte da desbravação da região aqui, com a boa intenção de se estabelecer aqui e não participar da guerra da Alemanha, que vieram então antes da guerra para cá, e foram presos pela Brigada Militar. Inclusive a Brigada Militar, nos meses que eles estavam presos, estava estacionado justamente nessa terra que era do pai, hoje é minha, né? E que se deixa um recado para o futuro que algo tinha acontecido aqui na guerra, até na Mata Virgem, que a Segunda Guerra tem que ser estendida. E Wolfgang, na época, por que estes alemães acabaram presos? Como o Brasil foi forçado a entrar na guerra a partir desse momento, pelo pouco que eu sei, o tempo do Getúlio Vargas, ele estava praticamente a favor da colonização alemã aqui, e depois pelos americanos ele foi obrigado a entrar na guerra, e a partir deste momento a brigada foi perseguindo os alemães, não só aqui da região de Porto Novo, hoje Itapiranga, a região, todas as colônias do Rio Grande, onde tem alemães. Eu pesquisei um pouco, em Santa Catarina, até em Rio de Janeiro também tem cidades ou colônias descendentes alemães. Lá a mesma coisa aconteceu. No Brasil inteiro, a brigada foi perseguindo, dominando, para nada, porque se suspeitava que ia sair uma revolução dos alemães aqui do interior contra o Brasil. Então a brigada dominava dessa forma os alemães. A maioria, então, foi presos pelo simples fato de ser alemão? Exatamente por isso. Quem não era alemão não sofreu nada. Os descendentes alemães não sofreram nada, só esses dois aqui, o Antônio Kliman e o Adon Ait, que eram brasileiros e entraram em defesa dos alemães, porque dominava a linguagem, o português, e os outros não sabiam nem se defender. Então eles foram juntos presos. Por isso também coloquei nesse memorial esses dois, da cabeça em cima. Wolfgang, aqui fala em memória aos presos e torturados aqui na Segunda Guerra Mundial. Esses fatos das torturas sofridas por alemães aqui na nossa região por muito tempo ficou de alguma forma, não digo esquecida, mas ela ficou meio de lado, né? Sim. Meio de lado, e até teve livros já lançados sobre essas histórias, e vocês viveram isso, né, Wolfgang? Apesar de molequinho, vocês viveram e ouviram os pais contando essas histórias. Exato. E houve mesmo torturas na época. Nesses meses aqui, onde eles foram para Lages, levados do dia 3 de fevereiro até o dia 3 de outubro, 8 meses, trabalhando pai picareta na estrada em Lages, sob cuidados da polícia, de militares. Os outros que estavam aqui foram torturados justamente no galpãozinho que ficou do pai aqui na parede. Nesta colônia aqui. Logo aqui em cima. E o Antônio Kliman foi levado num domingo de manhã aqui, frente no Piperi, e lá mergulharam o homem dizendo aonde é que ele estava escondendo as armas, porque ele fez a brincadeira, ele era bolicheiro, teve o caminhão pegando mercadoria de Ijuí trazendo para cá, e foi segurado pela polícia e perguntaram o que você tem carregado. Aí ele na brincadeira ele disse, eu só tenho armas. E não tinha nenhum revólver junto,
mas mantimentos que pegava de Juí trazendo para cá. Uhum. E não deixaram mais ele em paz até que ele depois se disse, no domingo de manhã, levaram aqui na água, mergulharam ele e mergulharam, diga onde que estão as armas. Em 1950, eu era guri de 10 anos, nós estávamos tomando banho lá em cima, nesse mesmo lugar, eu achei uma bala de fuzil. E essa eu mostrei para o pai deixou ela desaparecer, senão eu teria ela hoje como lembrança. Sumiu com ela. O pai fez ela sumir porque o pai não gostava mais de falar dessa situação. Aqui, vou pedir para o nosso repórter cinematográfico mostrar aqui. Tem os nomes aqui nesta pedra escrito de alguns que foram presos, né, Wolfgang? Então, Antônio Kliman, Adão Ait, Bruno Lenger, Alfons Rausch, Paul Hauser, Edmund Witt, Fritz Hoffmann, Heine Neumann, George Leich, Peter Roth e outros. Outros que o senhor lembra, Wolfgang, que também acabaram presos, mas não foram para fora, ficaram presos aqui? É isso? Tem alguns? Sim, era Günther Prost, era de cotovelo, tinha Löwenstein, que eu me lembro, e tinha Günther Kempski, que foi para a Argentina depois, mais tarde, tinha um Kober, Schumacher, e mais alguns que eu já não me lembro, mas que depois desse acontecimento todos saíram aqui da região e não voltaram nunca mais para cá. Bom, fica uma história que quem convive em Niederbecker sabe, alguns anos atrás se falava muito, eu falo inclusive do meu avô, né? Uhum. Muitos não chegaram a ser presos porque fugiram também, né? Acabaram fugindo para a Argentina. O meu avô sempre contava essa história. Foi uma saída deles atravessar esse Peperi e ir embora? Não, saída não tem. Eles saíram porque receberam na noite, ao escurecer, o aviso: escuta, a brigada está chegando, vai prender todo mundo. Eles arrumaram de noite as mulas com mantimentos e algumas coisas, atravessaram aqui na entrada de São Lugero, no poço aí do Vig, atravessando simplesmente, abrindo o pique, de madrugada, ainda no escuro. Quando subiram o muro, a brigada bateu já no Pipiri e mandou umas balas atrás. Os que ficaram, portanto, sofreram até mais, né? Se tem gente que foge, aí tem coisa, não está bem claro, né? Uhum. Então, eles saíram, não conseguiram mais, a brigada não atravessou por ser divisa de país, né? E se sumiram, e precisaram 16 dias de mato, abrindo pique, até chegar lá na população, acho, região de São Pedro, lá na Argentina. O senhor lembra quanto tempo eles ficaram lá, na Argentina? Sim, o irmão do Afonso Dietz se estabeleceu lá, o pai dele ficou lá, não voltou mais. O Martinho, o irmão do Afonso Dietz, ficou lá. O Germano Scholz e o Francisco Scholz, que era filho do August Scholz, eles ficaram 2 ou 3 anos trabalhando em serrarias. E alguns voltaram mais cedo, mas outros também ficaram trabalhando. Tinha ainda o Willy Weschenbach. Junto aqui na... Sei se ele também fazia parte disso ali. E Wolfgang, o pessoal que quiser conhecer, vir aqui nesse lugar, conhecer esse local histórico, esta terra, por que não dizer histórica, essa colônia histórica aqui dentro da Niederbecker, onde houve esses fatos, é aberto ao público, tem que entrar em contato com o senhor, porque muitas histórias o senhor pode contar para as pessoas que vêm aqui. Esse local está aberto para quem quiser visitar? Ele está aberto, sim, foi pedido pela prefeitura. Uhum. E até ele dá para achar na internet, no Google Maps. Exato, ele foi marcado ali para as pessoas poderem se orientar. É bom passar lá em casa para se informar pelo caminho, mas quem quer visitar sempre pode visitá-lo. É um local importante dentro da história de Itapiranga, história dos colonizadores, história dos alemães, principalmente aqui da Niederbecker e região, mas não é só de Niederbecker, é de todo o município.
porque é uma história que aconteceu aqui, que por muito tempo ficou de lado, e é uma história que não podemos esquecer, né? São os nossos antepassados. Um episódio bem sério para aquele tempo, né? Uhum. Então, o pessoal quiser conhecer aqui esse memorial em homenagem aos presos, alemães presos na Segunda Guerra, venha até Niederbecker, converse com o seu Wolfgang e venha conhecer um pedacinho da história aqui da nossa querida Itapiranga. Linha Sede Capela, interior do município de Itapiranga. Sede Capela, que é uma das comunidades pioneiras aqui do município, tem muita história para contar, tem muita história que aconteceu aqui desde a época de Porto Novo, desde a época da colonização do município de Itapiranga. Viemos aqui na casa de uma das lideranças da comunidade, da professora Dirce, que está fazendo um trabalho de revitalização, recolocação de placas históricas, contando um pouco da trajetória dos pioneiros aqui na linha Sede Capela. Aqui na casa dela, no Recanto Velha Morada, é onde estas placas estão sendo produzidas. E ela vai nos contar sobre o que são essas placas, onde serão colocadas e a importância delas para o turismo e para a história de Itapiranga. E é aqui, no centro da comunidade de Sede Capela, que mora a professora Dirce, a Dirce Terezinha Drebel Senem, que está liderando esse trabalho da colocação de placas. Professora Dirce, muito boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Bem-vindo à Sede Capela. Obrigado por nos receber para contar um pouco desse trabalho importantíssimo que vocês estão fazendo aqui, um resgate histórico da comunidade, né, Dirce? Sede Capela é uma comunidade, assim, muito importante na história da colonização de Porto Novo, e por isso que a gente está pensando assim, em reeditar, né, um projeto que nós fizemos no ano de 1987, a colocação de placas em todos os locais históricos da nossa comunidade. Na época nós fizemos com nossos alunos. Hoje, como professora aposentada, então algumas coisas a gente faz sozinha, né? Até porque a gente tem mais tempo agora, né? E também com o auxílio da família, de pessoas da comunidade, então a gente está fazendo agora um pouquinho diferente. Mas é a mesma história, agora, claro, com mais dados, né? Mais informações. E por que eu vou te dizer já por que a gente quer fazer isso? Porque a nossa comunidade, ela é o portal da colonização de Porto Novo. Uhum. Então, assim, que na Itapiranga investe muito no turismo e muitas pessoas, né, fazem muitas atividades e constroem locais turísticos legais. Nós estamos, no momento, assim, tentando colocar a comunidade de Sede Capela como uma história importante no município, né, como uma comunidade para um turismo histórico. Então, nós estamos iniciando agora o trabalho de colocação das placas, já faz uns 2, 3 meses que nós estamos trabalhando na pintura das placas, que nós já vamos te mostrar, né? E depois nós queremos colocar em todos os locais que são importantes, daí assim, quem passar aqui por Capela, de bicicleta, cavalo, de carro, né, enfim, vai enxergar a placa e vai saber o que tinha ali, né? Ali era, digamos, um primeiro salão, um primeiro hospital, ou morou fulano de tal, né? Então, assim, a pessoa já vai aprendendo. E aí, quem quiser conhecer mais dados sobre essa história, aqui em casa nós temos todo um material que a gente, como professora de história, então a gente já foi fazendo. Então, por isso que a gente tem esse material, né? Escrito, temos em áudio e tudo. Então, isso é coisa, assim, para o futuro, assim, para ampliar os conhecimentos para alunos, para as escolas e tal. Mas, e outra coisa, vou te falar, por que surgiu essa história de placas? É que em tempos idos eu fui candidata a vereadora em Itapiranga e eu só não me elegi por 8 votos. E na época se fazia propaganda tudo em placas. E aí eu pensei, poxa, mas se a gente faz propaganda, né, política em placas, por que não dá para fazer propaganda da história nossa em placas? Daí surgiu essa ideia. Então agora a gente está reativando 2 cores de placas, nós vamos ter. As placas marrons são para locais históricos, e as placas azuis vai ser sobre informações sobre o nosso lindo Rio Uruguai que nós temos aqui em Sede Capela. Vamos ver essas placas de perto? Vamos conhecer as placas. Na casa da Dirce é confeccionada essas placas históricas, que é um projeto lá da década de 80, retomado agora em 2021. Em plena aposentadoria. Em plena aposentadoria. Então nós temos aqui algumas placas, que elas são de madeira, pintadas à mão, que explicam um pouco de alguns locais históricos. Por exemplo,
Esse aqui diz do Hotel Schiller. Hotel Schiller. Então, essa placa, nós não vamos colocá-las todas agora, né? Mas essa placa aqui, por exemplo, ela vai ser colocada aqui em Capela, no local onde estava o Hotel Schiller, chamado de Hotel Schiller. Na verdade, era uma casa de acolhida dos pioneiros, né? Isso era, não dá para imaginar hotel como se imagina hotel hoje, né? Então, mas denomina-se Hotel Schiller, de aqui, ó, local de acolhimento dos pioneiros. Fundador foi o seu José Schiller e existiu entre 1928 até 1946. Aí a observação, a gente colocava, estava aqui localizada. Então quem passar de carro, ou parar, ou de bicicleta, opa, estava aqui nesse lugar. Hoje integra o Centro Histórico de Itapiranga. Então quem for lá no Centro Histórico, lá, né, vai ver lá o Hotel Schiller, mas o local dele está aqui. Então, né? Assim como as construções que existiam aqui vão ter essa descrição que Sim. estava aqui localizado e aquelas que ainda existem vão estar identificadas. Isso. Por exemplo, aqui eu vou te mostrar essa daqui, ó. Por exemplo, essa aqui, ó. Hospital São José. Construção José Zanzi, em 1932. Esse prédio, ele ainda está aqui em Capela. Só que, inclusive, conversando, por exemplo, quando ele for colocado, eu tenho que fazer mais uma placa. Por quê? Hoje, esse prédio é de propriedade particular, né, por causa da venda das propriedades do antigo Colégio Agrícola, da Sociedade Antônio Vieira. Então, quem comprou, tem o prédio do primeiro hospital, mora uma família lá, eles vão manter isso organizado, tudo, mas eu vou colocar uma outra placa embaixo, uma outra, né, observação que ela é de uma propriedade particular, no caso do Evandro Rambo, né? Então, eles vão cuidar, vai permanecer tudo e tal, né? Mas, assim, remete ao antigo primeiro hospital, né? Então, isso está aqui na nossa comunidade, né? E Dirce, essas placas azuis, então, elas se referem a parte do Rio Uruguai aqui em Sé de Capela. Essa aqui, por exemplo, Rio Uruguai, fendas geológicas que formam canalões de fundura estimada entre 40 e 200 metros. Então, por que a gente fez isso? As placas marrons, todas essas as que estão aqui, ó, no total são 28 placas que nós pintamos. As que são marrom remetem a algum dado histórico, um local histórico, o primeiro salão, a primeira igreja, né? Enfim, a Sociedade Esportiva Esperança, com a primeira diretoria, os idealizadores da MyFest, e também placa colocando, por exemplo, o trabalho de toda a comunidade. Certo. Aí lá na igreja, por exemplo, a primeira missa, quando foi celebrada, a primeira diretoria, quem foram os padrinhos, e o trabalho da comunidade para construir a igreja. Então, tudo que é, assim, parte histórica, a gente está colocando na cor marrom com a letra branca. Do Rio Uruguai, nós temos, se não me engano, 8 ou 9 placas. Então, assim, como na nossa região a volta de Capela ela é muito, assim, muito bonita, muito procurada, tem uma paisagem bonita, então eu busquei, assim, em bibliografias, o que está colocado aqui, gente, não é invenção nossa, isso aqui é de fundamentação histórica, teórica, né? Então, por exemplo, quem passa pela volta de Capela vai ver, opa, o Rio Uruguai tem, né, fendas em torno de 40 a 200 metros. Não é só aqui em Capela, né? É no Rio Uruguai. É no Rio Uruguai. Aí, por exemplo, assim, ó, aqui, ó, essa aqui, ó. Olha que essa aqui é legal. Essa placa nós vamos botar lá num local, lá na volta, lá onde tem o dito Pedrão. Vai ter essa aqui, Rochedo Fortaleza. Pedrão, temido pelos balseiros. Nós vamos colocar aqui em cima, faz de conta que você vai ser o suporte da placa, tá? Vai ter essa parte aqui. E aí embaixo nós vamos colocar a azul. No caso, essa vamos botar junto, né? Principais obstáculos no Rio Uruguai para os balseiros. O que os caras mais causava medo? O ressojo, que nós vamos, inclusive, ter um local aqui na corredeira. O Pedrão na volta de Capela, que é esse Pedrão Rochedo Fortaleza, e o Salto Yucumã. Então tem uma informação aqui. Lá numa outra azul, por exemplo, ó. Fala aqui em largura do rio. Fala largura do rio. Várias... só um pouquinho. Onde é que surgiu o nome Rio Uruguai? Deixa eu ver se eu acho essa placa. Isso que é importante. Aqui, ó. Por que o nosso rio tão bonito, Rio Uruguai, tem o nome de Rio Uruguai? Olha aqui, ó. Rio Uruguai. Termo de origem guarani. Uruguá significa caracol. Iai, água, água de caracóis. Rio Uruguai, água de caracóis. Então,
água, rio, as placas azuis. Uma informação que eu aprendi agora com a Prof. Dirce, o porquê de Rio Uruguai, água de caracóis. Água de caracóis, quer dizer, aquela corredeira, aquela coisa. Ali na volta nós temos, por exemplo, a Ilha das Garças. Aquilo lá é muito lindo, vocês têm que vir fazer uma reportagem sobre aquilo lá. Final de tarde, as garças lá. Nós temos uma placa para a Ilha das Garças, né? Então, assim, por causa dessa corredeira, assim, da água, né? Então, água de caracóis para os indígenas, né? Daí, Rio Uruguai. Dirce, vamos então conhecer alguns locais onde serão colocados placas, onde já tem placas aqui em Sé de Capela? Vamos lá. Então, vamos, e é agora. E é agora, então. E vale a pena. Então, Dirce, aqui nós estamos no cemitério de linha Sé de Capela, onde uma das placas foi colocada agora há pouco, primeiro cemitério de Porto Novo, idealizador Anton Wirsch, década de 20. Um pouquinho da história desse cemitério, Dirce. Então, esse senhor, o Anton Wirsch, ele foi pai da Maria Rode. Então, eles na vinda deles para cá, ele já era uma pessoa de idade, né? Então, já na descoberta dessas regiões aqui, em plena Mata Virgem, enfim e tal, nessa região aqui, ele considerou esse local aqui um local interessante para fazer o cemitério, para descansar os idosos, maneira de dizer. E praticamente meio ano depois, mais ou menos, esse senhor faleceu. E esse Anton Wirsch, ele é a primeira pessoa que foi sepultada aqui no nosso cemitério. Então, assim, é um marco muito histórico que nós temos aqui. Está sepultado aqui ele e a esposa dele. Então, esse cemitério, a gente diz que foi idealizado pelo Anton Wirsch. Foi um cemitério planejado. Ele idealizou o local de descanso final para ele e foi o primeiro que foi sepultado aqui. E lá onde tem o túmulo do Anton também tem uma placa histórica? Lá nós vamos colocar uma também, sim. Vai ter ele, a esposa dele, a dona Josefina, e o Dr. Ulrich Neff, que era gênero dele, casado com a filha dele, a Margot. Ele veio para cá já com alguma idade? Sim, sim. Ele veio para cá depois que ele e a Josefine, né? Uhum. Quando a Maria Rode, enfim, eles já estavam para essas regiões aqui, né? A filha já estava aqui. A Maria Rode, principalmente, né? Certo. Então, eles vêm para cá e até para morar, para permanecer mais próximo das filhas, questão de família, né? Ele era uma pessoa de idade, né? Uhum. E né, nesse tempo todo que ele está aqui, né? Convive com eles um bom tempo aqui, descobrindo os lugares, né? Mata fechada ainda, né? E nessa andança, nesse tempo aqui, praticamente ele começa, acredito eu, quase que pensar, né? Na sua velhice, no final da vida, enfim, tal. E acaba considerando esse local aqui um local interessante para a sua última morada. Então, vamos ver lá onde ele foi sepultado? Aqui até vocês podem ver que tem túmulos assim bem antigos e aqui tem túmulos praticamente quase que abandonados, né? Então, uma coisa que nós fazemos aqui na comunidade de Capela, todo ano, quando tem a celebração de finados, nós colocamos flores em todos os túmulos onde tem pessoas que não tem mais nenhum familiar por aqui. Certo. Inclusive aqui nos túmulos do Wirsch, nós até também tínhamos colocado, agora eu tirei casualmente, né? Mas esse aqui é o túmulo do seu Anton Alban Wirsch e da dona Josefine Wirsch. Então até lá para Josefine, que é a esposa dele, e essa mulher aqui, ela falava várias línguas, uma mulher muito culta, né? Praticamente conviveu na Europa, na América do Norte e tal. Essa senhora foi enterrada aqui no 4 de julho de 1944. E a frase que eles colocaram em português, aqui descansa em Deus nossa querida mãe Josefine Wirsch. E aqui hier ruhen Gott unsere liebe Vater Anton Alban Wirsch. Viu? A mesma frase em alemão, que legal isso. Outra, ele morreu em 1933 e ela em 1944. Então aqui nós temos uma das placas, já identificando túmulos de pioneiros, Anton Wirsch. Josefine, pode ficar aí, prof. Isso. Josefine Wirsch e do Dr. Ulrich Neff, que está aqui do lado. Isso. O Ulrich, ele tinha algum parentesco com o Anton? Então, o Ulrich Neff, que ele foi médico aqui em Sé de Capela, inclusive a residência que ele morou, ela hoje ela hoje é
a casa dos jesuítas, na Barranca do Uruguai, ele era casado com a filha do Anton e da Josefine. Então, quem eram as 3 filhas do Anton e da Josefine? A do Ulrich Neff era a dona Margot. A outra filha deles era casada com o Schickling, que era o primeiro agrimensor, que nós vamos depois passar na casa deles. E a outra, a Maria Rode, a Maria era casada com o Carlos Rode. E ali até tinha um parentescos, eram meio primos, coisa assim, né? O Carlos Rode, que era o idealizador da colonização Porto Novo, né? Ele é o do Volksverein, né? O colonizador, o organizador. E aí, assim, depois daqui, de nós visitar esses túmulos históricos do nosso cemitério, que eu diria que é histórico o nosso cemitério, o primeiro de Porto Novo, né? Nós vamos, que tal, vamos visitar lá onde morava a Maria Rode? Vamos visitar, talvez, as 3 casas as 3 podemos, onde as filhas moravam? Isso, a Maria, casada com o Carlos Rode, a Antônia, casada com o, como é que é lá, o agrimensor, lá, o Schickling, e a Margot, que era casada com o Ulrich Neff. Vamos lá. Vamos lá, então. Vamos lá. Simbora. Dirce, então aqui nós estamos no porto da barca, aqui de Sé de Capela, onde eram as terras onde a Maria Rode morava, uma das filhas do seu Anton. Exatamente. Então, por essa região aqui, né, se deu a entrada desses colonizadores a Porto Novo, né? Então, pelas margens do Rio Uruguai, né? Até porque é uma sequência para muitos de Porto Feliz, que ficava acima, né? Atual Mandaí. Então, aqui, Porto Feliz, aqui, Porto Novo. Nessa região aqui, pela história que nós temos, né, se deu a morada do Carlos Francisco Rode. Ele era o organizador da colonização Porto Rode, envolvida com o Volksverein. E a residência dele foi aqui, né, nessa subida, assim, em cima desse morro. No livro da Maria Rode, esposa dele, né, ela relata isso aqui, claro, tudo mata nativa ainda, né? Então fala dos peixes, da condição de vida deles e tal, né? A Maria Rode, assim, pelas bibliografias, a gente inclusive observa que ela vem posteriormente ao Carlos Rode para cá, né? E aí numa das bibliografias fala, né? Imagina aqui, né? Tudo é fechado ainda, né? Não tem essa abertura como nós temos hoje. E aí uma embarcação que vem chegando e o Carlos Rode não sabia que a mulher dele vinha para cá. Ela disse, mas é a minha mulher que está vindo. E aí o autor retrata toda a alegria dele, né? Em que ele vem para cá e recebe a mulher dele e ele leva ela nos braços até lá em cima na residência dele. Então imagina a cena, né? Mas imagina, esse é um morrão que nós temos aqui, né? Então, mas enfim, a felicidade dele em encontrar a esposa dele vindo para cá, para a região onde ele já estava, onde já estavam começando a desbravar e tal. E esse livro da Maria Rode, como eu falava, posteriormente que ela escreve, né, que é assim, uma obra fantástica sobre Itapiranga, e eu diria mais especificamente sobre Sé de Capela, porque se a gente lê o livro, toda vez que a gente lê, a gente se imagina saindo dessa direção aqui, subindo, começando a subir o morro, indo até lá no alto, onde hoje é a nossa comunidade, o cemitério e tal, né? Esse espaço até lá na igreja a gente vê bem aqui localizado, né? E depois a outra parte lá, a gente vê quando fala das outras 2 irmãs dela, né? Mas aqui a Maria Rode, ela teve um papel fundamental, ela era muito querida pelas pessoas, a gente vê, elas tiveram vários filhos, né, enfim, mas uma vida simples, para uma pessoa recatada como era ela, né, na época, mesmo a mãe dela, super recatada, vem aqui para esse espaço para conviver aqui, né. Então é uma história fantástica, quase que inacreditável, mas ela pertence à nossa Sé de Capela, portal da colonização de Porto Novo, hoje esse magnífico município de Itapiranga, né. Dirce, então aqui nós estamos em mais uma casa, essa aqui, histórica, de mais uma das filhas do seu Anton, né? Sim. Quem que morava aqui nessa casa? Aqui nessa casa morava a filha dele, a Antônia, que era casada com o Carlos Schickling, que foi o primeiro agrimensor, né, aqui de Porto Novo, e que residiram aqui nessa casa. Essa filha
do Anton e da Josefine, ela aqui na comunidade tem hoje pessoas que lembram da Frau Schickling, eu sempre chamo, né? E o que eles falam muito dela, assim, uma curiosidade que eu particularmente lembro, é que ela e a família, enfim, eles gostavam muito de fazer os teatros de fantoche. Então aqui, por exemplo, a minha mãe também conta, a mãe do Alvino conta também, né? Que aqui, por exemplo, em domingos à tarde, as crianças vinham aqui nessa casa, né? E elas aqui faziam teatro de fantoche e contavam historinhas para as crianças. E aí davam algum presentinho, alguma bolacha, alguma coisa, né? Isso é uma coisa tão simples, e que está inclusive relatado em muitos depoimentos de pessoas, até naquela matéria que o nosso amigo, o professor Valdir Ait fez, né? O professor Paulino, em memória, né? Muito nosso amigo, né? Inclusive esse trabalho aqui que a gente está contando um pouquinho, né? A gente deve também bastante ao trabalho de pesquisa do Valdir e do Paulino. Eles trabalharam muito na pesquisa aqui de Capela, né? Então, assim, uma homenagem para eles também, né? E nas escritas deles, eles também colocam isso, né? Por exemplo, assim, o acolhimento das crianças. A família deles fazia teatros, representavam temas, assim, peças natalinas ou coisa assim, né? Então, esse era um diferencial. E outra coisa, nós estamos aqui, inclusive, essa casa aqui, ela está atrás da Capela São José, aqui de Sede Capela, né? A Maria Rode, essa Antônia Schickling, né? E a Frau Neff, né? Que é a Margot Neff, essas mulheres, elas seguiram muito o entusiasmo da mãe delas, da Josefine, né? E elas lideraram uma das primeiras assembleias de mulheres aqui em Porto Novo, na década de 20, 30, não recordo agora no momento bem. Mas assim, ó, uma trabalhava sobre a questão da educação da mulher, o cuidado da mulher com o homem, né? O cuidado com os filhos, com a família, o comportamento, a religiosidade, esse tipo de tema, essas filhas da Josefina Virch trabalharam aqui em Porto Novo. E aqui a Assembleia das Mulheres foi aqui na Capela São José, na nossa capela. Então veja quanta história tem aqui nesse Sede Capela. Por isso que esse trabalho do resgate da história através de placas, vai ter muitas placas, para dizer que muita coisa aconteceu aqui. Então essa casa aqui, ela é estilo enxaimel, né? Nós até identificamos aqui na placa, quem passar aqui já vai saber, ela pertence hoje à família Schenhaus. Ela foi construída em 1931, a data está aqui na placa. E ela foi adquirida pelo Clemente Schenhaus. Ele comprou da família Schickling. Agora ela foi toda restaurada e tal, mas ela está nos seus aspectos originais. A foto dessa casa eu já vi em alguns livros aqui que retratam a história de Porto Novo. Essa casa aqui, ela é muito significativa, muito bonita. E, professora, temos ainda mais um local de mais uma residência de uma das filhas do seu Anton. Vamos para lá? Vamos para lá, não podemos deixar ela fora, senão dá problema, né? É verdade, vamos lá, vamos embora. Vamos embora. Dirce, então chegamos aqui na última residência das filhas do Anton, aqui onde morava o Dr. Ulrich Neff. E a esposa dele era uma das filhas do Anton, que a história começou lá no cemitério aqui da linha Sede Capela. Essa casa ainda preservada da época. Sim, nessa casa aqui, na beira-rio, né, beira do Rio Uruguai, então residiu o primeiro médico daqui, né, o Dr. Ulrich Neff, com a Margot Neff, né, Margot, na verdade, Virch, casada com o Ulrich Neff. Ela era mais conhecida como Frau Neff, né, que é a esposa do seu Neff. Essa casa aqui, se a gente fosse visitá-la por dentro, ela tem muitos detalhes, tem local para guardar remédios, tem um porão enorme, tem parte até que muitos não sabem ao certo se não era um local para se defender de alguma possível invasão aqui perto do Rio Uruguai, né? Então tem muitas histórias assim mal contadas ainda, né? Mas essa residência aqui, eu me lembro que eu tenho uma marca no meu pé aqui, que foi uma cirurgia feita pelo Dr. Neff, e o meu pai, que moravam aqui, no outro lado desse muro, o meu pai, eu sei que me trouxe no colo,
e a minha mãe, de lá pelo mato, atravessar a fortaleza para vir aqui para fazer um dito procedimento. Ele fazia algumas coisas aqui, né? E outras então lá no hospital. A Frau Neff, eles moravam aqui, mas ela era uma mulher muito ligada na comunidade, né? Então era muito comum ela, em finais de semana, subir o morro, até lá onde nós estávamos antes, né? Para conviver com a irmã dela, Antônia, daí vinha a Maria Rode também, daí tinha a Frau Pelo, que nem outras senhoras também, que passavam o domingo, era uma amizade, e faziam aqueles entretenimentos para crianças e coisas na comunidade com outras mulheres. E aí depois ela retornava para cá, diz que isso era um procedimento muito comum dela, assim, né, um costume dela, né? E esse local aqui, hoje, ele pertence aos jesuítas, né? Porque muita parte aqui nós estamos na antiga propriedade dos jesuítas, certo? E várias partes aqui foram vendidas, tem outros proprietários, que convém em outra matéria falarmos, mas aqui essa parte, ela pertence aos jesuítas, né? É o Recanto Inaciano. Aqui na casa onde então residia o Ulrich Neff, aqui toda segunda-feira os jesuítas têm o seu encontro semanal nessa residência. É um local muito aconchegante, né? Muito acolhedor. Veja quanta história, né? Aqui em Sé de Capela, a gente contou a história somente de uma família, né? Exatamente. De uma ramificação, onde tivemos a Maria Rode, que é importante na história também, por escrever aquele primeiro livro de Porto Novo, os 25 anos de Porto Novo, também a história do agrimensor. Exato. Aqui, história de um médico. Então, isso só do ramo de uma família que morou aqui na linha Sé de Capela, uma história de pioneiros aqui de Porto Novo. Afinal de contas, Capela é o portal de entrada. É o portal de colonização de Porto Novo, né? De colonização aqui da nossa querida Porto Novo. Certamente, né, Prof. Dirce, teremos mais histórias para contar. E a Dirce vai ser uma figurinha carimbada aqui do nosso canal para contar mais e mais histórias aqui da linha Sé de Capela, porque história é o que não falta. Até Gustavo, enquanto você falava aqui, a gente até se emociona. A nossa comunidade é uma das mais antigas, né? E ela tem tanta história, nós passamos por tantos períodos, né? Nós tivemos uma época áurea, assim, sabe, o tempo do colégio agrícola, essa coisa toda. Mas lá para trás nós temos toda essa história que nós estamos puxando, nem você conheceu e nem eu, né? E depois nós tivemos uma decadência, até em função de toda aquela questão das barragens, não barragem, depois a própria venda do colégio agrícola, e agora nós vamos iniciar um novo capítulo de Capela. Nós queremos trabalhar a ideia da história da nossa comunidade, como importância para Itapiranga, né? Ela pertence a Itapiranga, e também uma nova Sé de Capela que está por surgir. Então, assim, sempre que for assim, algo que nós possamos contribuir com a cultura de Itapiranga, da região e do mundo, por que não dizer, pode contar conosco. E nós agradecemos muito. Acho que esse trabalho que vocês estão fazendo é um trabalho assim, muito importante para a nova geração aqui de Itapiranga. Por exemplo, isso que nós falamos hoje. Eu fico bem preocupada, como que isso interessa para uma criança hoje, para um adolescente hoje? Isso está tão longe deles, mas é algo que eu ainda vejo assim como uma coisa que nossa geração ainda tem que botar para o papel. Talvez vocês em vídeo, nós em escrito, não sei, mas nós temos que botar para o papel. Vamos se ajudar, cara. Vamos lá, vamos trabalhar. E o nosso canal é parceiro para contar essas histórias. E vocês que vão andar aqui por Sé de Capela, tem muito ciclista que anda aqui em Capela, principalmente na volta. Pessoal, vem para cá, vocês vão localizar essas placas, todo esse trabalho feito aqui pela Dirce, pelo marido dela, por toda a comunidade que está ajudando. Essas placas que também têm apoio do município de Itapiranga. Vem para Sé de Capela e veja, conheça esses seus locais históricos. Vem para cá. E todo esse trabalho das placas, as placas históricas aqui na comunidade de Sé de Capela também tem o apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico aqui de Itapiranga, através do Departamento de Turismo, e sobre o assunto a gente trocou uma ideia também com o secretário Alexandre Siqueira.
poder falar da comunidade de linha Serra de Capela é um prazer e uma responsabilidade muito grande, né? Tendo em vista que Serra de Capela, juntamente aí com a comunidade de linha Chapéu, são as comunidades pioneiras do nosso município, e esse título, digamos assim, né, de Portal da Colonização, é muito justo, tendo em vista, né, toda a história que essa comunidade representa para o nosso município. Então é uma excelente opção para nós tornar essa comunidade, essa região ainda mais conhecida. Muito bem, você ligado nos canais da SATV, estamos aqui na entrada da linha Popim Itapiranga, onde vários atrativos turísticos existem aqui nesta comunidade, e nós vamos conhecer um deles. As Artes em Pedras Kummer é o nosso destino no dia de hoje. Vem com a gente! Chegamos aqui na propriedade do seu Aloysio Kummer, onde tem a empresa Artes em Pedras Kummer, um atrativo turístico aqui de Itapiranga, e o Aloysio Kummer já trabalha há alguns anos com pedras. Aloysio, quanto tempo já você trabalha com arte em pedras aqui em Itapiranga? Bom dia. Já vai dar uns 33 anos. Tem épocas assim que a gente pegava mais forte, né? Hoje estou produzindo para minha loja, daí com o artesanato também, né? Eu tenho lá para a venda também. Daí a pedra dá muitas surpresas, porque cada pedra é diferente, né? Não é uma igual a outra, é igual a gente. Tem tantas pessoas e uma não é diferente da outra. Assim é a mesma coisa a pedra. E o Aloysio, com o incremento do turismo aqui em Itapiranga, que há alguns anos já vem se fortalecendo, aqui na sua propriedade o senhor também recebe turistas, recebe visitantes diariamente para conhecer o processo também, para adquirir pedras aqui da nossa região? Tem muitas visitas. Ultimamente, por causa da pandemia, daí não vem aqueles grupos grandes, mas muitas famílias vêm, como semana passada não tinha dias que não tinha turista aqui. Daí a gente aceita assim, famílias, assim, grupos grandes agora em diante, né? Esperamos, né? Mas é muita família que vem. Isso aí. E Aloysio, vamos mostrar para o pessoal que nos acompanha em casa como é que funciona o processo, desde a pedra bruta até a finalização, até ela estar a ponto de comercialização. Vamos mostrar? Vamos lá. Vamos escolher uma pedra para cortar, né? Isso aí. Aloysio, só antes de nós escolher uma pedra para cortar, eu queria mostrar aqui para trás para o pessoal que está em casa. Isso aqui são tudo pedras aqui recolhidas na nossa região, ou vem pedras de fora também? Não, essa aqui é só da nossa região. Pena o que acontece, né? Às vezes a gente encontra peças quebradas, né? Daí a gente faz ela toda, ela prepara toda ela, deixa como ela é encontrada na natureza, né? Daí cada pedra a gente tem uma maneira, um jeito de fazer. E o pessoal que está, por exemplo, na propriedade e encontra uma pedra, vamos pegar um exemplo, essa daqui. Como é que a pessoa consegue identificar que essa pedra aqui pode ser uma pedra a ser trabalhada? Ela tem alguma característica que a pessoa tem que observar para que essa pedra possa ser trazida aqui e ser trabalhada? Por exemplo, essa aqui? Normalmente, para quem não conhece muito, como eu já bato o olho na pedra, já sei como ela é, né? Mas normalmente dá na natureza isso aqui, ó. Já umas partes assim listrada. Essa é a legítima.
pedra. Para quem não sabe, né, uma pedra assim, ela é boa, mas aqui se identifica mais, né? Que a pedra é boa mesmo, assim, para o pessoal não errar, né? Às vezes trazem pedra, né, desse tipo, assim, com sal, daí ele quebra no será, né? Uhum. Ela tem uma base aqui de ágata, né? Mas normalmente, às vezes, o pessoal acha que esse sal aqui, o cristal, né? Ele não tem como será, né? Ele debulha, né? E Aloysio, quais são os tipos de pedras mais comuns, mais encontradas aqui na nossa região? É a ágata e o cristal, né? Dá bastante cristal, né? Assim, a pedra, cada pedra que a gente acha, a gente analisa ela e lava, analisa, daqui aparece, né, ó, um pouco de cristal, lá por dentro ela pode ter um oco, mas um oco pequeno pelo peso, né? Daí, vou mostrar uma pedra aqui, ó. A gente acha as pedras assim, ó. Pedrinha da roça, né? Uhum. Daí a gente lava e olha, ela sempre tem uma saidinha onde ela mostra como ela é por dentro. Aqui já cortei ela, né? Daí para mostrar para o pessoal como fica a pedrinha, ó. Conforme a gente coloca, né? Então essa é uma pedra que ela era assim, ó. Ela era desse formato. Esse tipo de pedra aqui, por dentro tem o oco, tem o brilho, tem a cor que você consegue identificar já olhando por fora qual Sim. cor ela tem lá dentro. E não é cada cor assim que dá isso lá dentro, né? Isso tudo depende assim da pedra, né? Porque cada pedra é diferente, né? Mas aqui identificou ela, como ela é por dentro. Daí a gente já sabe como fazer o corte, né? Mas essas são as pedras... Ficou bonita, né? Ficou bonita. E essas são as pedras mais comuns aqui na nossa região. Não, essa aqui com cristal, assim, ametista, ela já é rara. Ah, já é. Esse modelo é raro. Esse modelo já é raro. O que é comum é a pedra de massa, né? A ágata, né? Eu mostrei aqui a pedra. Dá assim, né? Como essa aqui tem a massa. Ó. Ah, essa é mais comum. Essa é bastante comum, é bastante achado por aí. Eu vi também aqui pedras pretas também são encontradas aqui em Itapiranga. Essa aqui, por exemplo, é uma preta ou não é? Não, ela é uma ágata mais escura, né? Mas tem a pedra preta, ela é raro, mas existe, né? Tem aqui um pedaço cerrado, mas ó, ela é assim, né? Então isso também é encontrado na nossa região. Ela quando o polimento ela fica bem brilhante. E Aloysio, acho uma curiosidade, Itapiranga, em Tupi-Guarani, que é a nossa cidade, significa pedra vermelha. Muito se comenta que na história o nome Itapiranga veio por causa das pedras, a gente já tem conhecimento que não é bem assim, mas a pedra vermelha ela fazia parte aqui do cotidiano. E se encontra na natureza. Eu vi que tem uma vermelha aqui. Essa é um exemplar de pedra Itapiranga? Ó, tem. Aqui tem, ó. Isso aqui, ó, é pedra que a gente encontra nas nossas roças, né? Aos montes. Tem pedras de tonelada em tonelada, né? Ó, cortando ela. Ó, aqui eu molho um pouco para vocês terem ideia como ela fica quando ela polida depois de lixada, né? Então essa é a pedra, essa é Itapiranga? Essa é Itapiranga. É a pedra que poderíamos chamar até de pedra símbolo, né, da nossa cidade. Sim, afinal de contas, Itapiranga em Tupi-Guarani é pedra vermelha, que é um exemplar. Essa tem bastante também. Tem bastante, tem como lá embaixo, tudo é dessas pedras. Tem pedras muito grandes dessas. Aquelas lá embaixo são Itapirangas. Pedra Itapiranga. Que tipo de pedra é essa daqui? O que dá para esperar por dentro dela com a sua experiência? Não vou te colocar numa fria, mas
Vamos ver se os 33 anos A aí gente, assim... já sabe mais ou menos o que vai acontecer. Essa aqui vai ter um cristal branco no meio, né? A ágata com cristal. Pode ser que tem bastante cristal ou menos, né? A gente não pode deduzir exatamente, né? Porque ela não está mostrando muito, né? Mas vamos dar o corte. Normalmente seria a ágata com cristal. Luiz, então essa aqui nós vamos colocar na máquina de corte, né? Como é que funciona? Vamos mostrar pro pessoal? Daí vai aqui na prensa, né? Tem que firmar ela bem. Daí vamos cortar o fundo dela, né? Conforme o desenho ela dá. Daí depois é partido no meio ou cortado em fatias, né? Daí fazer o cortezinho aqui. Tem que imprensar ela bem, para ela não soltar. O que acontecia, as primeiras pedras que nós cerava, às vezes não... pedra quebrada, daí... às vezes machucava a serra, né? Que não pode soltar a pedra. Uma pedra dessas vai levar em torno de quanto tempo para conseguir fazer esse corte aqui? Olha, essa aqui em torno de 15, 20 minutos. Certo. Daí aqui tem um engate, né? Que a gente empurra, ela encosta. Isso. Tá. Daí tem que, pra cerar, tem que fechar, né? Deve ter finalizado o corte da pedra, né, Luísa? Pra gente ver aquela pedra que a gente escolheu antes, como é que ela ficou. Cada pedra é uma surpresa, né, Luísa? O que dá pra falar dessa pedra? Eu falei que tinha com cristal, tem aqui. Ele só aparece aqui, lá pra dentro ele é maior, né? Daí tem mais cristal lá para dentro, mas é muito pouco. Daí porque ele mostrou fora que tinha pouco. A gente não sabia a quantidade, né? E a cor é branca, né? E a lasca que cortou? Ela quebrou embaixo porque eu cortei, porque as partes, pegou umas partes mais finas, né? Daí ela quebra, aquela parte é o casco, né? Uhum. Essa pedra que depois do corte vai para a lixação, né? Sim. Senhor Luiz, depois de cortes feitos aqui na serra, a pedra sai, alguns tipos saem nesse formato aqui, como se fosse fatiada, né? Só que ela não tá acabada, ela tá bruta. Qual é o próximo passo a ser seguido aqui após o corte? Daqui ela sai, tem que lavar ela, daí vai na lixa. Daí tem que lixá-la, deixá-la bem lixada, porque senão ela está bem lixada, daí não dá depois o acabamento. Isso tudo depende da lixa da pedra, deixar a pedra tudo assim... se esse trabalho não é bem feito, o outro fica pior, né? Tem que ser bem feito aqui. Então, enquanto... Aloysio, o senhor vai usando os seus EPIs para mostrar para o pessoal como é que fica? Eu vou mostrar ali na câmera como é que é a pedra bruta, a recém-retirada do corte. Então, pessoal, a pedra, depois da serra, ela sai nesse formato aqui. A gente percebe que ela não tem aquele brilho, aquele acabamento ainda, né? É a serra bruta, mas que depois, passando pela lixa aqui, o seu Aloysio vai mostrar para nós como ela já fica depois de lixada. Tem que colocar bem em cima para ter o calor dela. A gente não pode esquentar ela demais, né? Tem que deixar resfriar um pouco.
Eu coloquei a mão aqui em cima da pedra para sentir o calor da pedra. Ela não pode esquentar muito, senão ela vai estourar, né? Ela pode quebrar, né? Daí na hora que esquentar demais tem que tirar ela, né? Daí tem que ser com as mãos, não pode ser com a luva. Okay. E aqui já dá para mostrar ao pessoal que está nos acompanhando. Aqui, ó, um pouquinho lixado aí. Um pouquinho lixado já faz uma diferença. Daí isso para lixar leva uns 15 minutos. Leva tempo. Daí aqui só vou passar um pouco a polimento para vocês identificar como fica polimento nas partes lixadas. A parte que já, por exemplo, que já está mais lixadinho, já dá para ver como é que vai ficar com o polimento. Agora já dá para ver. Olha aqui, ó. Como está o polimento. E aqui, ó, só lixada, né? Como pega o polimento. Só que a pedra para lixar leva muito tempo. Daí a gente só fez para dar uma mostragem, né? O polimento é fácil fazer. Aqui logo vocês dá para identificar na imagem o brilho que já tem nessa parte polida da pedra, né? Vou mexer assim que já mostra um pouco do brilho que a pedra fica. Luiz, então depois do polimento vai para o acabamento da pedra, com algumas que são com suportes de madeira para deixar em pezinho, outras são para fazer relógio de parede, fazer outros acabamentos. Aqui nós temos algumas pedrinhas polidas, né? Nós temos umas menorzinhas já polidas, já finalizadas. Vou pegar alguns exemplares aqui para mostrar para o pessoal de casa. Então aqui uma pedra, uma fatiazinha de pedra, ó, já polida, já praticamente pronta para ir para acabamento, né? Essa aqui também uma pedra mais bruta, sem o recorte, né? Mas já também feito polimento. Essa aqui é a pedra preta que nós falamos antes. Ó, uma pedrinha com polimento e a Luiz é até relaxante, né? É relaxante. Relaxa, o pessoal pegar uma pedra dessa polidinha, lisinha, isso relaxa mesmo as mãos, dá uma sensação boa de mexer nessas pedrinhas aqui. E Aloysio, depois daqui a parte de suporte, a parte de madeira, isso você manda fazer ou faz aqui também? Eu faço mesmo, eu tenho madeira, daí eu faço na lixa e daí eu preparo ela aqui na broca para abrir para colocar a pedra, né? Então tudo que nós vamos ver daqui a pouquinho ali na loja é feito tudo aqui. Tudo aqui. E para nós pegar essa pedra aqui, que o senhor, foi essa que o senhor trabalhou? Sim, sim. Pegar essa pedra aqui que foi trabalhada agora há pouquinho. Entre cortar, lixar, polir, fazer a estrutura de madeira e deixá-la pronta para comercialização, quanto tempo leva para fazer uma pedrinha dessas aqui? Em torno de 3 horas. 3 horas. A madeira leva muito tempo, tem que cortar no tamanho certo, tem que lixar ela, tem que pintar ela. E só fazer a pedra o corte leva uns 20 minutos e mais uns 10 minutos na lixa e mais uns 5 minutos aqui. Daí depois tem que lavar ela também, né? Tudo leva tempo. Para um exemplar? Para um exemplar. Em torno de 3 horas. Então num dia, vamos dizer, num dia normal de trabalho, que é 8 horas por dia, vamos dizer um dia normal, né? Dia normal de 8 a 10 horas por dia, 3 pedrinhas dessa finalizada. É o seguinte, né? A gente consegue fazer mais durante o dia. É que as máquinas eu programo, daí já estou outro lixando, né? Tá, tu não precisa esperar até que ela tá pronta, daí a gente consegue fazer mais peças, né?
Mas mesmo assim, Mesmo assim, né? não é um volume grande por dia, então tem que ser valorizado esse trabalho, né? Então lembrando, né, pessoal, que a Artes em Pedras Kummer é aqui na linha Popi, né? E nós estamos no interior, por isso vocês ouvem a cantoria, os passarinhos, as galinhas, enfim, estamos numa zona rural, né, Luiz? Mas também tranquilo de trabalhar, né? Tranquilo de trabalhar. Vive há quantos anos aqui? Eu nasci aqui. Daí eu gosto de trabalhar às vezes de noite na lixa, porque tem que ser concentrado. Quanto mais concentrado tu tá, melhor tu sente o calor da pedra e o trabalho rende. E à noite é mais tranquilo ainda? Mais tranquilo ainda. Já é uma tranquilidade, pessoal, aqui, mas à noite é mais tranquilo. Vamos conhecer a loja? Vamos conhecer a loja para mostrar para o pessoal o produto acabado e também falar um pouquinho de cada pedra que o pessoal encontra aqui na Artes em Pedras Kummer. Muito bem, Luiz, estamos agora aqui na loja que o senhor montou dentro da propriedade, junto aqui ao lado de onde o senhor trabalha com as pedras para poder comercializar, onde os turistas vêm para ver o produto acabado e fazer negócio. Aqui temos pedras na nossa região de vários tipos, né? O senhor podia nos mostrar um pouquinho dessas pedras e falar quais os tipos de pedras que são? Exato, vamos lá, vamos mostrar as pedras mais bonitas que nós encontramos, né? Ó, isso aqui é pedra da nossa região, ó. Olha ela por fora, ninguém dá valor para ela. E olha ela por dentro. Essas são peças raríssimas, mas existe bastante na nossa região, assim, é que a gente ajunta em cima das lavouras, não cavoca, né? Só em cima das lavouras, porque é outro processo. Depois, se a gente ia minerar, né? Assim, só junta na lavoura, né? Não há uma exploração mineradora, é só o que surge, o que emerge da terra. Sim, é só que a pedra que se ia perder, né? Em cima da terra, onde a patrola passa, joga a pedra fora, onde fazem, às vezes, terraplanagem, aparece pedra, e o pessoal lavrando nas roças, aparece pedra bonita. E tem também essas pedras aqui, são as melhorzinhas nossas, ó. É que a gente tem fotos guardadas, fotos bonitas, de pedras que pedra bonita é que o pessoal leva logo, né? Daí a gente tem aqui uns exemplares, assim, uma mostra mais da pedra melhor, né? Daí aqui a gente é também pedra da roça. Essas aqui eu faço cubas, fruteiras, daí é bastante procurado essas pedras aí. Daí aqui tem o jaspe, né? Aqui faço pedra que não serve para serra, daí eu faço ela brilhante assim por fora. E, Aloysio, como definir um valor para uma pedra?
Por que, por exemplo, essa aqui tem um valor e essa aqui um valor menor? Como é que se define um preço para comercialização? Cada pedra tem seu valor, a cor, o formato, a naturalidade da pedra. Assim, é mais a cor, né? Olha, essa pedra aqui tem um preço, ela é R$120, essa pedra aí. E olha essa aqui, que é menor, e olha o preço aí. É R$400. A companheira dessa aí dá na Austrália. Se fosse, já teve cliente aí querendo comprar e pichinchava, né? Mas não tá para vender porque depois só sobra foto, né? Seria melhor guardar ela. O senhor tem um ciúme com suas pedras também, né? Cada pedra é uma história. A gente, às vezes, pedra que a gente fez uns 20 anos atrás, chega numa casa, essa eu fiz. Eu conheço ela. Aloysio, a maioria das pedras que o senhor trabalha aqui são aqui de Itapiranga, a gente viu todo o estoque ali. Mas tem alguns exemplares que o senhor compra de fora e aí faz o corte, o acabamento para comercialização? Sim, eu compro de fora também, mas eu prefiro assim da nossa região, porque muita gente diz que nossa pedra é a mais bonita do mundo. Porque vocês viram lá aquela pedrinha, né? É difícil achar por aí, né? São peças únicas. Mas a gente, para ter uma escolha para turista que vem, daí a gente compra também fora, de várias regiões, mais como Ametista, né? Lajado e outras partes a gente compra, né? Umas peças para ter peças diferentes, né? Tinha uma época que eu só uns 13 anos que eu só serrava quase da Ametista. Mas aí eu tinha comércio para Foz. Cada 14 dias eu levava para Foz do Iguaçu. Daí agora eu só estou produzindo mais para a loja e para o artesanato de Itapiranga. Aloysio, então pedras da Artes em Pedras Kummer temos no mundo todo? Já tem espalhado em toda a parte do mundo. Eu já vendi 5.000 quilos de pedra bruta para a China. Eles querem fazer botão. Eles queriam 5.000 quilos cada mês, mas como aqui é difícil achar em cima da terra tanto, né? Daí não segui mais com o negócio, mas vendi 5.000 quilos. Na China para fazer botão de pedra. Botão de pedra. Aloysio, nós olhando aqui na exposição, tem um fato curioso dessas pedras aqui, que são muito parecidas umas com as outras. Isso era uma única peça? Essa peça encontrei numa lavoura, daí deu todas essas peças. Trabalhei uma semana inteira só nessa pedra aí, lixando e polindo e preparando, né? Mas é de uma pedra só. Quantas peças deu de uma pedra? 3, 6, 12, 15 peças. Aloysio, esses produtos que você tem aqui são produzidos todos aqui também na tua pequena indústria? Isso aqui é pedra que a gente não acaba mais. É que essa pedra é muito encontrada na nossa região. É muito abundante. Daí, essa aqui, peça aqui, é uma peça natural. Uma pedra como ela é encontrada, né? E essa aqui é uma pedra tingida. A gente consegue mudar a cor da pedra do tipo que a gente quer. Azul, verde, de várias cores, né? E nossa pedra pega um tingimento muito bonito. E para tingir uma pedra que nem essa rosa, esse processo é demorado, é rápido? Fica 30 dias dentro de um líquido. Daí ele penetra na pedra. Tem partes das veias que são mais duras e outras mole. Daí ele pega onde ele consegue penetrar mais fácil, né? Aí o acabamento final pode ser uma surpresa também.
Pode ser uma surpresa, porque a gente não sabe como as veias vão pegar, né? Às vezes ela pega, uma veia pega, a outra não pega, é uma surpresa. Aloysio, algo que também o turista vai encontrar na tua loja são relógios, né? Relógios com pedras com relógio. Essa aqui é um exemplar também daqui, mas aí tingido, como o senhor falou no produto anterior, e ainda com um objeto que auxilia no dia a dia, que é o relógio, uma decoração bonita para colocar em casa. Eu vendo bastante relógio. Eu faço as chapas, aqui as pedras, daí a montagem, depois... E essa pedra foi tingida, né, de azul. Daí aqui as veias, né, conforme as veias, pega o tingimento, né. Cada pedra é diferente, pega um tingimento diferente. A cor não, a cor a gente pode definir, só que conforme as veias pega, né. Como essa peça aqui, essa aqui também tingida, essa aqui é peça natural, uma pedra que tem traços, desenhos bonitos, naturais, a gente deixa natural. A maioria do pessoal que adquire, ele prefere a pedra natural ou tingida? É natural. Tem cliente que gosta tingida, né? Daí a gente faz uma e outra para atender o cliente, né? E nós temos aqui um relógio também da Pedra Itapiranga. Eu vi que o senhor tem aqui. Não sei se conseguimos mostrar ou tem como pegar a pedra ali. Esse é um relógio de parede com a Pedra Itapiranga, né? Essa é a pedra vermelha, Pedra Itapiranga. É muito procurado porque é uma lembrança do turista para uma pedra também da nossa região, né? Que originou o nome de Itapiranga, né? E Aloysio, para nós finalizar, o turista que quer vir aqui, quer conhecer, quer fazer, comprar, quer levar uma lembrança aqui da Artes em Pedras Kummer, aberto todos os dias, é só chegar, precisa agendar, como é que funciona? É melhor agendar porque às vezes a gente sai, né? Pode até perder a viagem, né? Mas aceito, se estou em casa, aceito, né? Qualquer hora. Mas é melhor agendar, daí a gente pode se preparar, né? E também tem pedras suas na cidade, algum local que o pessoal pode também encontrar? Tenho no Artesanato Itapiranga. Daí uma curiosidade que eu não queria deixar passar aqui, tenho pedras de várias partes do mundo, como estou vendendo para fora, lançando pedra para fora, daí também estou adquirindo exemplares de outras partes do mundo, né? Então, temos pedras aqui da China, da África, do México? Da África, tem do Congo, do Canadá, tem a pedra jade aqui, ó, essa pedra jade, que é do Canadá, daí tem olho de tigre aqui, ó, essa aqui da África do Sul, né? Daí tem da China, sol, estrela, lua, daí tem, para mostrar para o povo como tem variedades de pedras no mundo, né? Tá certo, pessoal, isso aqui então é a Artes em Pedras Kummer, aqui na linha Pupi, Itapiranga, um dos atrativos turísticos aqui da nossa região. E você que quer uma decoração para sua casa, quer presentear um amigo, quer levar uma lembrança de Itapiranga, venha para cá ou procure no artesanato na cidade as pedras aqui trabalhadas, produzidas pelo seu Aloysio Kummer.